Amanhã de manhã eu vou no banco, transfiro tudo da conta do velho e a gente some daqui. Ele nem vai perceber de cara. E quando perceber, a gente já tá longe. Meu nome é Osvaldo, tenho 68 anos. E essa frase que você acabou de ouvir saiu da boca do meu próprio filho. Eu ouvi ele dizer isso ao telefone, achando que eu estava viajando, longe daqui. Mas eu estava dentro da minha casa, na minha cozinha, ouvindo cada palavra. Antes de continuar, quero agradecer a esse canal por me dar espaço para contar o que vivi. E peço para você que está me ouvindo agora, se inscreve no canal, comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. E fica até o final, porque o que eu fiz depois de ouvir aquilo mudou tudo. Todos os dias tem uma história nova aqui, então fica com a gente. Eu moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Passei a vida toda aqui. Trabalhei mais de 40 anos como mecânico. Cheguei a ter minha própria oficina. Não era nada de luxo, mas era minha. Levantava todo dia às 5 da manhã, abria o portão, colocava o macacão e passava o dia inteiro de bruços em motor de carro, caminhão, moto, o que aparecesse. Mão cheia de graxa, cheiro de óleo diesel grudado na pele. Mas era um trabalho honesto, um trabalho que me deu dignidade. Casei cedo, com 22 anos. Conheci a Neuza num baile de festa junina aqui da cidade. Ela era bonita, mas não era só isso. Era o jeito dela, sabe? Simples, verdadeira. A gente casou, teve o Diego 3 anos depois. Foi filho único. A Neuza não podia ter mais filhos por causa de uma complicação no parto. Mas para mim um já era bênção suficiente. Eu e ela criamos ele do jeito que a gente podia. Não era vida fácil, mas era vida digna. Diego cresceu, estudou. Eu paguei escola particular para ele. Sacrifiquei muito para isso, porque queria que ele tivesse o que eu não tive. Queria que ele fosse além, que não precisasse passar a vida debaixo de um carro velho, queimando as costas no sol. Mas a vida não sai sempre do jeito que a gente planeja. Neuza faleceu faz 2 anos. Câncer. Foi rápido demais. Quando descobrimos, já estava espalhado. 3 meses depois ela se foi. E eu fiquei aqui, sozinho, nessa casa que a gente construiu junto. Não sabe o que é você dormir do lado vazio da cama depois de mais de 40 anos dormindo com alguém do lado. É um silêncio que dói. Depois que ela morreu, vendi a oficina. Não tinha mais forças para tocar aquilo sozinho. E também não precisava mais. Vendi por um valor bom. Juntei com o que eu tinha guardado de anos de trabalho. Não sou rico, mas tenho o suficiente para viver tranquilo o resto dos meus dias. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Diego sempre foi meio distante. Não era de abraço, não era de ligar todo dia. Casou, teve um filho, o João Pedro, que hoje tem 16 anos. Mas o casamento dele não durou. Separou faz uns 5 anos. E de lá pra cá, a vida dele virou uma montanha-russa. Tentou vários negócios, nenhum deu certo. Sempre aparecia com dívida, sempre apertado. Eu ajudava quando podia, mas sem exagero. Porque aprendi que ajudar demais às vezes atrapalha. Mas depois que vendi a oficina, depois que ele soube que eu tinha uma quantia boa guardada, algo mudou. Ele começou a aparecer mais. Ligava pelo menos 2 vezes por semana. Passava em casa, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, trazia algum pão, alguma fruta. Falava que tinha saudade, que queria ficar mais perto agora que era só eu. E eu, coitado, acreditei. Achei que era remorso dele por ter ficado distante. Achei que era amor de filho. Há umas 3 semanas, um primo meu lá de Minas Gerais me ligou. Fazia anos que a gente não se falava. Ele me convidou para passar uns dias lá, matar a saudade, relembrar o tempo de criança. Pensei, por que não? Tava me fazendo bem sair um pouco, ver gente, conversar. Combinei de ficar 10 dias. Avisei o Diego e ele até se ofereceu para dar uma passada em casa de vez em quando, ver se estava tudo certo. Fica tranquilo, pai. Qualquer coisa eu dou uma olhada aqui. Que ironia. Peguei o ônibus numa sexta-feira de manhã. A viagem foi longa, mais de 6 horas de estrada. Cheguei lá, encontrei meu primo, a família dele. Foi bom. A gente conversou, tomou cerveja, lembrou de quando era moleque correndo no sítio da avó. Nesses momentos a gente esquece um pouco da solidão, sabe? Esquece que está envelhecendo, que perdeu gente, que a vida não é mais a mesma. Mas no 7º dia, começou uma dor no estômago. Queimação forte, enjoo. Tentei aguentar, mas piorou. Meu primo insistiu para eu ir num médico.
Fomos num posto de saúde lá perto. O médico examinou, fez umas perguntas e disse que era gastrite aguda. Passou remédio, recomendou repouso. O senhor precisa ficar tranquilo, evitar estresse, tomar a medicação direitinho. Melhor voltar para casa, para o seu ambiente. E foi o que eu fiz. Despedi do meu primo. Peguei o ônibus de volta. Cheguei em Ribeirão Preto numa terça-feira, por volta das 5 da tarde. Desci na rodoviária. Peguei um táxi. Não avisei ninguém que estava voltando. Não tinha motivo para avisar. Moro sozinho. Quando o táxi parou na frente de casa, paguei o motorista, peguei minha mala e empurrei o portão. Ele estava destrancado. Achei estranho, mas pensei que talvez o Diego tivesse passado por aqui e esquecido de fechar. Entrei devagar. A casa estava em silêncio, mas tinha um carro estacionado ali perto. Reconheci. Era o carro dele. Deixei a mala na sala e fui até a cozinha pegar uma água. Foi aí que ouvi a voz. Vinha do quintal. Ele estava falando ao telefone. A voz dele estava baixa, mas dava para ouvir tudo pela janela que fica aberta. Amanhã de manhã eu vou no banco, transfiro tudo da conta do velho e a gente some daqui. Ele nem vai perceber de cara, e quando perceber a gente já está longe. Senti meu coração disparar. Gelei. Fiquei ali, parado, segurando o copo na mão, sem conseguir me mexer. Continuei ouvindo. Não, relaxa. Ele é mole. Sempre foi. Não vai fazer nada. E mesmo se fizer, a gente já está em outro estado. Tenho a senha dele anotada aqui. Consegui quando ele mexeu no celular uma vez, deixou na mesa. Foi fácil. Ele riu. Uma risada baixa, cínica, como se estivesse contando uma piada. Como se roubar o próprio pai fosse algo engraçado. Sim, tudo. Os 850 mil. Tudo. A gente pega, vaza, começa de novo. Dessa vez longe daqui, longe dessa cidade, longe de todo mundo. Ouvi o barulho dele desligando o telefone. Ouvi os passos dele vindo em direção à casa. Meu corpo reagiu sozinho. Me escondi atrás da porta da despensa, ali no cantinho da cozinha. Não sei nem por que fiz isso. Foi instinto. Ele entrou, pegou uma garrafa de água da geladeira, tomou um gole, olhou para o celular e saiu de novo. Ouvi a porta da frente bater. Ouvi o carro dele ligando e indo embora. Só então eu saí de trás da porta. Minhas pernas estavam tremendo. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, sozinho, processando o que tinha acabado de ouvir. Meu filho, meu único filho, o menino que eu criei, que eu sustentei, que eu amei a vida inteira, estava planejando me roubar. E não era pouca coisa. Era tudo. Tudo que eu tinha juntado em uma vida inteira de trabalho. Naquele momento, senti algo se quebrar dentro de mim. Não era só decepção. Era algo mais profundo. Era a certeza de que o filho que eu conhecia, ou achava que conhecia, nunca tinha existido de verdade. Mas ali, naquele silêncio, nasceu uma outra coisa também. Uma decisão. Fria. Calculada. Eu não ia deixar isso passar. De jeito nenhum. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na poltrona da sala, a mesma poltrona onde a Neuza costumava sentar para fazer crochê enquanto assistia a novela. A casa estava escura, só a luz da rua entrando pela fresta da cortina. E eu ali, repassando cada palavra que tinha ouvido. Ele é mole. Sempre foi. Essa frase martelava na minha cabeça. Mole. Meu filho me achava mole, fraco, um velho bobo que ia engolir qualquer coisa. E sabe o que doía mais? É que talvez ele tivesse razão para pensar assim. Quantas vezes eu deixei passar? Quantas vezes eu fingi que não via? Quantas vezes eu perdoei sem nem ser pedido perdão? Comecei a lembrar. E quanto mais eu lembrava, mais eu via os sinais que tinha ignorado. Há uns 6 meses, o Diego apareceu aqui em casa dizendo que estava com uma dívida no cartão de crédito. Uns 4 mil reais. Disse que tinha feito umas compras para revender, mas o negócio não deu certo. Pediu emprestado. Eu dei. Ele prometeu que ia devolver em 3 meses. Nunca devolveu. Nunca mais tocou no assunto. E eu, que nem um idiota, também não cobrei. 2 meses depois, veio com outra história. Disse que ia abrir uma loja de peças de carro com um sócio, que era uma oportunidade única, que precisava de 8 mil para entrar na sociedade. Eu dei. A loja nunca abriu. Quando perguntei, ele disse que o sócio tinha desistido, que o dinheiro tinha ido em taxas e papelada. Engoli. De novo. E teve aquele dia, faz uns 3 meses, que ele veio aqui e ficou mexendo no meu celular.
Disse que ia me ensinar a usar melhor, que eu não sabia nem a metade das funções. Ficou ali, apertando o botão, mostrando coisa. Eu achei legal. Achei que ele estava sendo atencioso, mas agora eu entendia. Ele estava vendo minha senha, estava anotando, estava planejando. Levantei da poltrona, fui até a cozinha, acendi a luz. Peguei um copo de água. Minhas mãos tremiam. Não era medo, era raiva. Uma raiva fria, controlada, do tipo que não grita, não quebra nada, mas que toma decisão. Fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardava uns papéis antigos. Tinha uma foto ali que eu não olhava faz tempo. Era do aniversário de 15 anos do Diego. Eu tinha feito hora extra durante 3 meses para pagar aquela festa. A Neuza queria que fosse bonito, que ele tivesse uma lembrança boa. Eu me lembro que naquela época estava apertado, tinha uma dívida na oficina, mas mesmo assim a gente fez. Festão. Churrasco, DJ, bolo de 3 andares. O Diego ficou feliz? Ficou. Agradeceu? Nem sei. Mas a gente fez porque era nosso filho. Olhei para aquela foto. Eu estava lá, de camisa social que a Neuza tinha passado, sorrindo do lado dele. E pensei, onde foi que eu errei? Onde foi que esse menino virou o homem que planeja roubar o próprio pai? Sentei na beirada da cama. Peguei o celular. Eram 3 da manhã. Abri o aplicativo do banco. Lá estava. O saldo. R$852.340. Cada centavo ali era suor, era graxa, era dor nas costas, era acordar às 5 da manhã durante 40 anos, era abrir mão de coisas para dar para ele. E ele achava que ia tirar tudo de mim assim, como se fosse nada. Mas aí veio uma lembrança. Uma conversa que tive com a Neuza, poucos dias antes dela morrer. Ela estava na cama do hospital, magrinha. A doença já tinha consumido quase tudo, mas a cabeça dela estava lúcida. Ela segurou minha mão e disse, Osvaldo, você é bom demais. Sempre foi. Mas cuidado com quem se aproveita disso. Eu não entendi direito na época. Achei que ela estava delirando por causa dos remédios. Mas agora eu entendia perfeitamente. Ela sabia. Mesmo sem falar, ela sabia do Diego. Sabia que ele não era o filho que a gente sonhava. Sabia que ele só se aproximava quando precisava. E ela tentou me avisar, do jeito dela. No último suspiro, fechei o aplicativo do banco. Respirei fundo. E foi aí que a decisão ficou clara. Cristalina. Eu não ia deixar ele roubar. Mas também não ia simplesmente trocar a senha e pronto. Não. Isso seria fácil demais. Seria deixar ele seguir a vida achando que o pai era bobo, que quase conseguiu, que na próxima talvez desse certo. Não. Eu ia ensinar uma lição que ele nunca ia esquecer. Me levantei, fui até a mesa da cozinha, peguei um caderno velho que eu usava para anotar despesas da casa. Virei uma página em branco e comecei a escrever. Não era um plano detalhado ainda. Era só ideias soltas, mas estava nascendo. Primeira coisa, eu não podia deixar ele saber que eu tinha voltado. Não ainda. Ele achava que eu só ia chegar no sábado. Hoje era quarta. Eu tinha 2 dias. 2 dias para preparar tudo. Segunda coisa, eu precisava saber exatamente o que ele estava planejando. Com quem ele estava falando ao telefone. Quem era o agente que ele falou? Tinha alguém junto com ele nisso? Terceira coisa, eu ia no banco amanhã cedo, mas não para tirar o dinheiro, para fazer outra coisa. Algo que ele não esperava. Escrevi mais algumas linhas. Reli. E pela primeira vez desde que ouvi aquela conversa, eu senti algo diferente. Não era só dor. Era determinação. O Diego ia descobrir que o velho não era tão mole assim. Que subestimar o próprio pai foi o maior erro que ele podia ter cometido. E que algumas lições na vida a gente aprende do jeito mais doloroso. Fechei o caderno. Olhei pela janela. O dia estava começando a clarear. Os primeiros raios de sol batendo no quintal. Canários começando a cantar. E eu ali, sem ter dormido nada, mas com a mente mais clara do que tinha estado em meses. Tomei um banho, coloquei uma roupa limpa, tomei meu café. Peguei a carteira, as chaves do carro que quase não usava mais, e saí. Tinha muita coisa para fazer, e o relógio estava correndo. O Diego achava que tinha até amanhã de manhã para agir, mas eu ia me adiantar, e quando ele percebesse, já seria tarde demais para voltar atrás.
Tarde demais para pedir desculpa. Tarde demais para tentar consertar. Dirigi até o centro da cidade. O banco abria às 10. Eram 8h30. Parei num bar, tomei outro café, esperei. Fiquei ali, sentado, observando o movimento. Gente indo trabalhar, gente correndo atrás da vida. E eu prestes a mudar completamente o rumo da minha. Quando deu 5 para as 10, atravessei a rua e fui até o banco. Entrei. A gerente me cumprimentou. Ela me conhecia há anos. Seu Osvaldo, que bom ver o senhor. Tudo bem? Sorri. Tudo, Carla. Preciso resolver uma coisa importante. Pode me atender com calma? Ela me levou até a sala dela. Fechou a porta. Sentei. E comecei a explicar exatamente o que eu queria fazer. A Carla ficou me olhando com aquela cara de quem não estava entendendo nada. O senhor quer fazer o quê, seu Osvaldo? Respirei fundo e repeti com calma. Quero transferir todo o dinheiro da minha conta para uma conta poupança nova. No nome do meu neto, o João Pedro. Mas com uma condição. Ele só pode mexer quando completar 18 anos. Até lá, fica bloqueado. Ela piscou, tentando processar. Mas, seu Osvaldo, o senhor tem certeza? É uma quantia alta. E se o senhor precisar desse dinheiro antes? Vou deixar uns 20 mil na minha conta corrente. Pro dia a dia. O resto vai tudo para lá. E quero fazer isso hoje. Agora. A Carla pegou uma caneta, começou a anotar. Mas dava para ver que ela estava curiosa. Trabalha comigo há anos, conhece minha história. Deve ter achado estranho essa mudança repentina. Posso perguntar o motivo, seu Osvaldo? É que é uma decisão grande. Olhei para ela. Ponderei se devia contar. Decidi que não. Não ainda. Carla, só me ajuda a fazer isso. Por favor. É importante. Ela assentiu devagar. Tá bom. Vou precisar de alguns documentos. Do senhor e do seu neto. Certidão de nascimento do João Pedro, seus documentos pessoais. Tenho tudo aqui. Eu tinha pegado os papéis antes de sair de casa. Estava preparado. Ela pegou os documentos, digitou no computador, preencheu formulários. Demorou quase 1 hora. Mas quando terminou, estava feito. 830 mil reais transferidos para uma conta em nome do João Pedro, bloqueada até ele fazer 18 anos, daqui a 2 anos, e eu como responsável legal até lá. Pronto, seu Osvaldo, tá tudo certo. O senhor quer o comprovante impresso? Quero. E quero que anote aí. Qualquer movimentação nessa conta, qualquer tentativa de transferência, eu quero ser avisado, no mesmo minuto. Ela anotou no sistema. Pode deixar. Qualquer coisa, o senhor recebe notificação. Saí do banco com os papéis na mão. Entrei no carro. Sentei ali, quieto, segurando aqueles documentos. E pela primeira vez em 2 dias, eu sorri. Um sorriso pequeno, mas era real. O Diego podia até ter a senha da minha conta. Podia até tentar fazer a transferência amanhã de manhã. Mas quando fosse olhar, ia ter uma surpresa. Não ia ter quase nada lá. E aí? O que ele ia fazer? Ia vir me perguntar? Ia ter coragem de aparecer na minha cara e dizer: pai, cadê seu dinheiro? Mas eu sabia que isso não era suficiente. Proteger o dinheiro era só o começo. Eu queria mais. Queria que ele soubesse que eu sabia. Queria ver a cara dele quando descobrisse que o pai não era bobo. Que o velho tinha escutado tudo. Liguei o carro e dirigi até a casa do Reinaldo. Ele era meu amigo de décadas. Trabalhou comigo na oficina durante anos. Homem de confiança. Depois que eu vendi, ele abriu uma pequena oficina mecânica no bairro dele. A gente se falava de vez em quando, tomava uma cerveja. Quando cheguei lá, ele estava embaixo de uma Kombi velha, a metade do corpo para dentro do motor. Reinaldo. Ele deslizou para fora, limpou a mão no pano. Osvaldo, que surpresa, pensei que você estava viajando. Voltei mais cedo. Preciso falar com você. A gente sentou numa salinha pequenininha que ele tem nos fundos, onde guarda peças e ferramentas. Contei tudo, cada detalhe. A viagem, a volta antecipada, a conversa que ouvi, o banco, tudo. Reinaldo ficou vermelho de raiva. Esse moleque desgraçado. Osvaldo, isso não se faz. Não se faz com pai. Eu sei, Reinaldo, e eu não vou deixar passar. Mas preciso da sua ajuda. Pode falar. O que você precisa? Expliquei o resto do plano. Ele ouviu tudo, balançando a cabeça. No final, ele me olhou sério. Osvaldo, você tem certeza disso? Porque depois que fizer, não tem volta. Tenho certeza. Ele suspirou. Então conta comigo. Esse menino precisa aprender.
Saí de lá no final da tarde. Voltei para casa. Deixei o carro na garagem, entrei pela porta dos fundos. A casa estava do jeito que tinha deixado de manhã. Silenciosa, vazia. Fui até o quarto, deitei na cama. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava acelerada. Peguei o celular, olhei a foto que tinha como papel de parede. Era eu e a Neuza, numa viagem que fizemos para o litoral anos atrás. Ela estava sorrindo, com aquele chapéu de palha que adorava usar. Neuza, falei baixo, como se ela pudesse ouvir. Você estava certa, sobre tudo, e eu vou fazer o que devia ter feito há muito tempo. Vou colocar limite. Fechei os olhos, e dessa vez, consegui dormir. Não muito, mas dormi, porque sabia que estava no caminho certo. Na manhã seguinte, quinta-feira, acordei cedo. Tomei café, sentei na varanda. Eram 7 da manhã. O Diego devia estar acordando agora, preparando tudo para ir no banco assim que abrisse. Devia estar nervoso, ansioso. Devia estar achando que em poucas horas ia estar rico, livre, longe daqui. Pobre idiota. Não fazia ideia do que estava esperando por ele. Às 8h30, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Seu Osvaldo? Aqui é da gerência do banco. A gente está tentando contato porque houve uma tentativa de transferência na sua conta corrente agora há pouco. Mas foi barrada porque o saldo é insuficiente. O senhor autorizou alguma movimentação? Sorri. Não autorizei nada. Pode bloquear qualquer tentativa. E me manda o registro dessa tentativa, por favor. Já estou enviando para o seu e-mail, seu Osvaldo. Desliguei. Abri o e-mail no celular. Lá estava. Tentativa de transferência de R$850 mil às 8h47 da manhã. Origem, minha conta corrente. Destino, conta em nome de Diego Ferreira dos Santos. Salvei o comprovante. Prova concreta. E agora? Agora eu esperava. Porque eu sabia que em poucos minutos o telefone ia tocar de novo. E dessa vez ia ser ele. Não demorou nem 10 minutos. O telefone tocou. Olhei para o visor. Era ele. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Alô? Pai, aconteceu uma coisa estranha com sua conta. A voz dele estava alterada, tentando disfarçar o nervosismo. Eu estava olhando aqui, sabe, dando uma conferida como o senhor me pediu, e parece que o saldo tá diferente. Fiquei em silêncio, só respirando do outro lado da linha. Pai, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Diego. É que eu não entendo. Cadê o dinheiro da sua conta? Tá quase zerada. O senhor fez alguma coisa? Fiz. Silêncio dele agora. Dava para ouvir a respiração pesada. Fez o quê, pai? Transferi. Pro João Pedro. Pro João Pedro? Como assim? Quanto? Tudo. Ouvi ele engolir seco. Tudo? Pai, mas por quê? O senhor nem me avisou. Isso não faz sentido. Não preciso avisar ninguém sobre o que faço com meu dinheiro, Diego. É meu. Eu sei que é seu, pai, mas... uma decisão dessa. E se o senhor precisar? E se acontecer alguma coisa? Deixei o suficiente para viver. O resto é pro meu neto. Vai ficar guardado para ele até os 18 anos. Mais silêncio. Dava para sentir a raiva crescendo do outro lado. O senhor tá bem, pai? Não tá ficando... confuso? Ri. Uma risada seca. Confuso? É isso que você acha? Que tô ficando senil? Não é isso. É que... é muito dinheiro, pai. Muito dinheiro para colocar no nome de um moleque de 16 anos. Prefiro deixar para o moleque de 16 do que para certos adultos de 42. O silêncio que veio depois foi pesado. Carregado. Pai, eu preciso ir aí. Não precisa não. Preciso sim. A gente precisa conversar. Não tem nada para conversar, Diego. Tem sim. Porra, pai. O senhor transferiu quase R$1 milhão sem falar comigo. Eu sou seu filho. E aí eu soltei, com a voz calma, fria. Você é meu filho. Às vezes eu esqueço. Desliguei. Fiquei ali sentado, olhando para o telefone. Ele ligou de novo. Não atendi. Ligou mais 2 vezes. Deixei chamar. Mandou mensagem. Pai, pelo amor de Deus, atende. Ignorei. Às 10 da manhã, ouvi o portão abrindo. Era ele. Tinha vindo mesmo. Olhei pela janela. Ele bateu na porta. 1, 2, 3 vezes. Pai, abre essa porta. Eu sei que o senhor tá aí. Não abri. Pai, para com isso. Abre. Continuei sentado na poltrona. Quieto.
Ele bateu mais um tempo, gritou mais algumas coisas. Depois ouvi o portão batendo e o carro indo embora. Peguei o celular de novo. Olhei as mensagens. Tinha várias dele. Fui descendo, lendo cada uma. Pai, me explica isso direito. Por que o senhor está fazendo isso? A gente sempre foi parceiro. Eu só queria cuidar das suas coisas. Parceiro. Essa palavra me deu vontade de rir. Parceiro de quê? De me roubar? Fui até a cozinha, esquentei uma comida que tinha na geladeira, sentei para almoçar sozinho, como sempre. E enquanto comia, lembrei de uma coisa que tinha acontecido há uns anos. O Diego devia ter uns 25, 26 anos. Tinha acabado de sair de mais um emprego. Veio em casa, conversou comigo e com a Neuza. Disse que queria montar um negócio próprio, uma loja de roupas. Pediu 15 mil emprestado. Disse que ia devolver em 6 meses com juros. Eu dei. Tirei da poupança que tinha guardado. A Neuza não concordava muito, mas eu insisti. É nosso filho, Neuza. A gente tem que apoiar. 6 meses depois, a loja fechou. Ele disse que o ponto era ruim, que as vendas não foram como esperava. E o dinheiro? Nunca mais tocamos no assunto. Ele nunca devolveu, nunca mais falou nisso. E eu deixei passar, porque era meu filho. Mas quantas vezes foi assim? Quantas vezes eu deixei passar? Terminei de almoçar, lavei a louça. O celular tocou de novo. Dessa vez era o João Pedro, meu neto. Vô, é verdade que o senhor colocou um dinheiro numa conta para mim? É verdade. Mas vô, é muito dinheiro. Meu pai me ligou, estava nervoso, disse que o senhor fez uma loucura. Não fiz loucura nenhuma, João. Fiz o que achei certo. Esse dinheiro é seu, mas só quando você fizer 18 anos. Até lá, ninguém encosta. Mas vô, por quê? Porque você é meu neto. E porque eu confio mais em você do que em certas pessoas. O senhor tá bem, vô? Todo mundo me perguntando se eu tava bem. Como se tomar uma atitude fosse sinal de que eu tava maluco. Tô ótimo, João. Melhor do que estive em muito tempo. Desliguei. Olhei pro relógio. 2 da tarde. Peguei as chaves do carro. Tinha mais uma coisa para fazer. E dessa vez, ia ser a parte que doía, mas que precisava ser feita. Dirigi até o cartório do centro da cidade. Entrei. A moça da recepção me cumprimentou. Pedi para falar com o tabelião. Ele me recebeu. Seu Osvaldo, que posso fazer pelo senhor? Preciso fazer um testamento. Ele pegou uma caneta, um papel. Claro, vamos lá. Como o senhor quer dividir os bens? E aí eu comecei a ditar. Cada palavra, cada detalhe, deixando bem claro para onde ia cada coisa minha quando eu morresse. E o nome do Diego não aparecia em lugar nenhum. O tabelião anotou tudo, leu de volta para mim para confirmar. Então fica assim. A casa fica para o neto João Pedro, o carro também. A conta poupança que já está em nome dele permanece bloqueada até os 18 anos. E qualquer outro bem ou valor é destinado também ao neto. Está correto? Tá correto. E quanto ao seu filho, Diego, não vai receber nada. Quero isso por escrito, bem claro. Nada. Ele me olhou por cima dos óculos. Devia ter visto muita história ali naquele cartório, muita família brigada, muito testamento feito com mágoa. Mas não comentou nada, só anotou. Preciso de 2 testemunhas, seu Osvaldo. O senhor tem alguém? Tenho. Vou ligar para eles agora. Liguei para o Reinaldo. Ele veio em 20 minutos. Trouxe outro amigo nosso, o Tadeu, que também trabalhou na oficina comigo anos atrás. Os 2 assinaram como testemunhas. Quando saímos do cartório, Reinaldo me puxou pelo braço. Osvaldo, você tem certeza disso? Deserdar o próprio filho? Tenho certeza. Ele que deserdou a si mesmo quando decidiu me roubar. Tadeu balançou a cabeça. É triste, cara, ver pai e filho chegando nisso. Triste é criar um filho, dar tudo para ele e descobrir que ele só te vê como um saco de dinheiro. A gente se despediu ali na calçada. Voltei para casa. Já era fim de tarde. O sol se pondo, aquele laranja forte no céu. Sentei na varanda. E foi aí que comecei a lembrar de outras coisas. Teve uma vez, o Diego devia ter uns 12 anos. Eu tinha trabalhado o dia inteiro, estava exausto. Cheguei em casa e ele veio correndo me mostrar uma prova que tinha tirado nota 10. Matemática. Ele estava orgulhoso, sorrindo. Eu peguei a prova, abracei ele, disse que estava orgulhoso também. A Neuza fez um bolo para comemorar naquela noite. Onde foi que aquele menino se perdeu?
Quando foi que ele deixou de ser aquele garoto que vinha correndo me mostrar a nota e virou o homem que planeja esvaziar minha conta? Ou será que ele sempre foi assim e eu nunca quis enxergar? O celular tocou. Era ele de novo. Dessa vez atendi. Pai, a gente precisa conversar. Pessoalmente. Não tem nada para conversar. Tem sim. Sobre o João Pedro. Ele é menor de idade, pai. Esse dinheiro todo na mão de um moleque. Não acha perigoso? O dinheiro tá bloqueado. Ele não pode mexer até fazer 18. Você sabe disso. E se ele precisar antes? E se tiver uma emergência? Eu tô vivo. Sou o responsável legal. Se precisar de alguma coisa, sou eu quem decide. Pai, pelo amor de Deus, me explica direito por que fez isso. Do nada. Sem conversar comigo. Do nada. Levantei da cadeira. A voz saindo mais alta. Do nada, Diego. Você acha que eu não sei de nada? Acha que sou idiota? Silêncio. Pai, do que o senhor tá falando? Tô falando que eu sei, Diego. Sei de tudo. Sabe o quê? Sei que você estava planejando esvaziar minha conta. Sei que você tinha minha senha anotada. Sei que estava esperando eu viajar para fazer isso. O silêncio que veio foi tão pesado que quase dava para tocar. Quem te disse isso? Ninguém precisou me dizer. Eu ouvi. Da sua própria boca. Pai, não é o que o senhor está pensando. Não? Então me explica. Me explica o que significa amanhã de manhã eu vou no banco e transfiro tudo da conta do velho. Me explica isso. Ouvi a respiração dele acelerar. O senhor ouviu? Ouvi. Tava na minha cozinha quando você tava no quintal falando ao telefone. Voltei da viagem 3 dias antes, Diego. E ouvi cada palavra. Ele não respondeu. Só respirava, rápido, do outro lado da linha. Sabe o que mais me doeu? Não foi você querer o dinheiro. Foi você me chamar de mole, de velho bobo. Foi você rir, como se fosse uma piada. Como se roubar o próprio pai fosse engraçado. Pai, eu posso explicar. Não quero explicação. Não quero desculpa. Não quero mais nada de você. Pai, por favor. Hoje eu fui no cartório. Fiz meu testamento. Seu nome não tá lá. Nada do que é meu vai para você. Nem 1 centavo, entendeu? O senhor não pode fazer isso. Posso sim. E fiz. Acabou, Diego. Você acabou com isso. Sozinho. Ia desligar, mas ele gritou. Pai, espera. Espera, por favor. Parei. Só esperando ouvir o que ele tinha para dizer. Foi a Vanessa. Foi ideia dela. Ela que me convenceu. Eu não ia fazer, eu juro. Vanessa. A namorada nova que ele tinha arranjado fazia uns meses. Então era ela a voz do outro lado da linha naquele dia. Ela te convenceu? Você é criança, Diego. Não sabe diferenciar certo de errado? Tem 42 anos. Eu tô endividado, pai. Muito endividado. Ela disse que era a única saída. Que o senhor nem ia sentir falta. Que tinha dinheiro de sobra. Então a culpa é dela? É isso? Não, não é isso. Eu errei. Eu sei que errei. Saber que errou não muda nada. Não desfaz o que você planejou. Não apaga o que eu ouvi. Pai, me dá uma chance. Uma só. Não. E desliguei. Fiquei ali, parado na varanda, segurando o telefone, sentindo o coração acelerado, a raiva misturada com uma tristeza profunda. Mas não ia voltar atrás. Não ia ceder. Porque ceder agora seria dizer que ele podia fazer qualquer coisa que no final eu sempre ia perdoar. E eu já tinha perdoado demais. Nos dias seguintes o Diego tentou de tudo. Ligou mais umas 10 vezes. Mandou mensagens. Chegou a aparecer na porta de casa de novo. Eu não abri. Não atendi. Não respondi nada. Até que na sexta-feira, 4 dias depois de tudo, o João Pedro apareceu aqui em casa. Tava com a cara amarrada, meio sem jeito. Convidei ele para entrar. Vô, meu pai mandou eu vir falar com o senhor. Suspirei. Claro que mandou. Senta aí. Ele sentou no sofá, mexendo nas mãos nervoso. Ele tá muito mal, vô. Não tá dormindo, não tá comendo direito. Ele me pediu para tentar conversar com o senhor, para ver se o senhor perdoa ele. Olhei para o meu neto. 16 anos. Garoto bom, estudioso. Trabalhava meio período numa loja de informática para ter o dinheiro dele. Nada parecido com o pai. João, você sabe o que seu pai tentou fazer? Ele baixou a cabeça. Sei. Ele me contou. Disse que foi um momento de fraqueza que estava desesperado por causa das dívidas. Momento de fraqueza.
repeti as palavras devagar. E você? O que acha? Eu acho que ele errou feio, vô. Muito feio. Mas é meu pai, né? Fico dividido. Não fica, não. Você pode amar seu pai e ao mesmo tempo saber que o que ele fez está errado. Uma coisa não anula a outra. João Pedro ficou quieto por um tempo. Depois perguntou: o senhor vai mesmo deixar tudo para mim? Toda aquela grana? Vou, mas não é para você gastar com bobagem. É para o seu futuro. Faculdade, começar a vida, ter uma base. Entendeu? Entendi, vô. E eu agradeço. De verdade. Mas o senhor não acha que está sendo muito duro com meu pai? Levantei da cadeira, fui até a cozinha, peguei 2 águas, dei uma para ele, sentei de novo. João, vou te contar uma coisa. Seu pai me pediu dinheiro emprestado pelo menos umas 6 vezes nos últimos anos. Nunca devolveu nada. Nem uma vez. Eu sempre relevei, sempre deixei passar. Sabe por quê? Porque era meu filho. Porque eu achava que era obrigação de pai ajudar. João me olhava, atento. Mas tem diferença entre ajudar e ser trouxa. Entre ser bom e ser bobo. E eu fui bobo tempo demais. Seu pai não se aproximou de mim porque sentiu saudade. Não foi porque a mãe dele morreu e ele quis me dar apoio. Foi porque sabia que eu tinha vendido a oficina. Sabia que eu tinha dinheiro. Vô, deixa eu terminar. Ele planejou me roubar, João. Planejou. Não foi um impulso. Ele esperou eu viajar. Anotou minha senha. Combinou com a namorada. Isso não é fraqueza. É maldade. João baixou a cabeça de novo. Eu sei, vô. Eu sei que ele errou. E sabe o que mais? Quando eu confrontei ele, a primeira coisa que fez foi jogar a culpa na Vanessa. Disse que foi ideia dela. Não teve coragem nem de assumir sozinho. A Vanessa? João fez uma cara de nojo. Vô, posso falar uma coisa? Fala. Eu não gosto dela. Desde que ela apareceu na vida do meu pai, as coisas pioraram. Ela gasta dinheiro que ele não tem. Vive enchendo a cabeça dele, falando que ele merece mais, que precisa ter grana para dar a vida que ela quer. Há quanto tempo eles estão juntos? Uns 6 meses. Conheceu ela num aplicativo. Ela é 10 anos mais nova que ele. E vô, ela já estava casada quando conheceu meu pai. Largou o marido para ficar com ele. Processei a informação. 6 meses. Foi exatamente quando o Diego começou a aparecer mais aqui em casa. Seu pai te contou que eles iam sumir com o dinheiro? Que iam para outro estado? João arregalou os olhos. Como assim? Foi o que eu ouvi na conversa dele. Iam pegar o dinheiro e vazar. Começar de novo longe daqui. Longe. E eu, vô, ele ia me deixar? Vi a ficha caindo na cabeça do menino. Vi a decepção estampada no rosto dele. Pelo visto ia. Não te incluiu no plano, incluiu? João levantou, andou até a janela. Ficou olhando para a rua, de costas para mim. Dava para ver os ombros dele tremendo. Tava chorando. Levantei, fui até ele, coloquei a mão no ombro dele. Calma, garoto. Eu defendi ele, vô. Vim aqui tentar convencer o senhor a perdoar ele. E ele ia me abandonar. Ia sumir e me deixar para trás. Não era você que ele ia abandonar, João. Era a responsabilidade. Era tudo que pesava nos ombros dele. Seu pai sempre foi bom em fugir quando as coisas apertam. João se virou, enxugou os olhos. O senhor tem razão. Sobre tudo. Desculpa por ter vindo tentar te convencer. Não precisa pedir desculpa. Você é um bom filho. Melhor do que ele merece. A gente ficou ali, os dois quietos por um tempo. Depois João falou. Vô, posso te perguntar uma coisa? Pode. O que o senhor vai fazer agora? Sorri. Um sorriso pequeno. Ainda não acabou, João. Tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Mas essa vai doer nele onde mais dói. O que é? Você vai ver. Quando chegar a hora, você vai ver. João foi embora pouco depois. Antes de sair, me abraçou forte. Vô, obrigado. Por tudo. Pelo dinheiro, pela confiança, por ser o homem que o senhor é. Quando ele saiu, fiquei ali na sala e peguei o celular. Liguei para o Reinaldo. Reinaldo, chegou a hora. Vamos fazer o que a gente combinou. Tem certeza? Tenho. Então tá. Amanhã de manhã eu passo aí. E a gente resolve isso de uma vez. No sábado de manhã, o Reinaldo chegou às 8 em ponto. Entrou, tomou um café comigo. A gente não falou muito. Sabia o que tinha que fazer. Você sabe onde ele mora agora? Reinaldo perguntou.
Sei. Ele alugou um apartamento no bairro Jardim Paulista. Fica a uns 15 minutos daqui. E a Vanessa mora com ele? Mora. Reinaldo balançou a cabeça. Então vamos lá. Vamos acabar com isso. Entramos no carro dele. O caminho foi silencioso. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar. Ribeirão num sábado de manhã, o movimento do comércio começando, gente na rua. Vida normal. Enquanto a minha estava virando de ponta cabeça. Chegamos no prédio. Não era nada luxuoso, mas era um lugar decente. 3º andar. Apartamento 304. Tocamos a campainha. Foi a Vanessa quem atendeu. Quando me viu, a cara dela mudou na hora. Seu Osvaldo? Vanessa. O Diego tá? Tá, mas... Então chama ele. A gente precisa conversar. Os 3. Ela hesitou, mas abriu a porta. A gente entrou. O apartamento era pequeno. Sala e cozinha integrada, 2 quartos. Tinha roupa espalhada, louça na pia, cheiro de cigarro no ar. Diego saiu do quarto de moletom e camiseta. Quando me viu, parou. Pai. Senta. Minha voz saiu firme. Você também, Vanessa. Senta. Os 2 sentaram no sofá. Eu e Reinaldo ficamos de pé. Pai, se o senhor veio aqui pra... Cala a boca, Diego. Agora quem vai falar sou eu. Ele fechou a boca. Eu passei a semana inteira pensando. Tentando entender como a gente chegou aqui. Tentando achar onde foi que eu errei na sua criação. E sabe a conclusão que cheguei? Eu não errei. Sua mãe não errou. A gente te deu amor, estrutura, educação, exemplo. O problema não foi a gente. Foi você. Diego baixou a cabeça. Você cresceu e se tornou um homem fraco. Um homem que não assume responsabilidade. Que foge dos problemas. Que mente, que engana, que usa as pessoas. Pai, não terminei. Você tentou me roubar. Planejou isso com ela. Apontei para Vanessa. Os 2 iam pegar todo o meu dinheiro e sumir. Ir para outro estado, começar de novo. E sabe quem ia ficar para trás? Seu filho, o João Pedro. Você ia abandonar seu próprio filho. Vanessa se mexeu no sofá, desconfortável. E você? Olhei para ela agora. Você que encheu a cabeça dele, que convenceu ele que estava tudo bem, que o velho nem ia sentir falta. Eu sei tudo, Vanessa. Tudo. Ela engoliu seco. A gente estava desesperado. As dívidas. Dívidas de quê? De bancar seu padrão de vida? De pagar suas unhas, seu cabelo, suas roupas? Dívida de viver acima do que pode? Não é só isso. É exatamente isso. Você largou um marido para ficar com o Diego. E agora quer viver como se ele tivesse dinheiro que não tem. E quando viu que ele não ia conseguir te dar a vida que você quer, convenceu ele a roubar do próprio pai. Não foi assim. Ela levantou nervosa. Ele que veio com a ideia. Ele que... Diego olhou para ela chocado. Vanessa, o quê? Agora a culpa é minha? Você que ficou meses falando do dinheiro do seu pai. Você que disse que ele era velho, que ia morrer logo, que você merecia aquele dinheiro. Você tá louca? Cala a boca! Não vou calar. Tô cansada de levar a culpa sozinha. Reinaldo deu um passo à frente. Chega. Os 2 são farinha do mesmo saco. Culpados iguais. Fez-se um silêncio pesado na sala. Peguei um envelope do bolso. Coloquei em cima da mesa de centro. Aqui dentro tem a cópia do meu testamento. Você não vai receber nada, Diego. Nem a casa, nem o carro, nem 1 centavo. Tá tudo em nome do João Pedro. Diego pegou o envelope com a mão tremendo. Abriu, leu. A cor sumiu do rosto dele. Pai, o senhor não pode... Já fiz. E também vim aqui te dizer outra coisa. Você tem 1 semana. 1 semana para quê? Para arrumar suas coisas. Para resolver sua vida. Para parar de contar comigo. Porque acabou. Não quero mais contato. Não quero mais ligação. Não quero mais ver você batendo na minha porta. Pai, pelo amor de Deus. 1 semana, Diego. Depois disso, se você aparecer na minha casa, eu chamo a polícia. E tenho provas do que você tentou fazer. Tenho o registro da tentativa de transferência. Tenho gravação da conversa que você teve ao telefone. Tenho tudo. Vanessa arregalou os olhos. Gravação? Tudo, Vanessa. Eu gravei. E se for preciso, vou usar. Diego levantou, passou a mão no rosto. Pai, o senhor está destruindo a minha vida. Não. Quem destruiu foi você. Eu só tô me protegendo. E protegendo o que é meu. Virei para sair. Reinaldo veio atrás. Mas antes de abrir a porta, olhei para trás uma última vez.
Sabe o que mais dói, Diego? Não é ter perdido o dinheiro, porque eu protegi. Não é ter descoberto a traição, porque isso eu supero. O que mais dói é olhar para você e não reconhecer mais meu filho. Olhar para você e ver um estranho. A voz dele saiu baixa, quebrada. Eu continuo sendo seu filho? Não. O filho que eu criei morreu. Não sei quem você é. Saí do apartamento, desci as escadas, entrei no carro do Reinaldo, e só quando a gente já estava longe dali, eu deixei as lágrimas caírem. Não era lágrima de fraqueza, era de luto, porque naquele dia eu enterrei meu filho. Nos dias seguintes, a casa ficou ainda mais silenciosa. Eu tentava me manter ocupado. Arrumava coisas que não precisavam ser arrumadas. Via televisão sem prestar atenção. Cozinhava para mim, comia sozinho, lavava a louça. A rotina de sempre, mas agora com um peso diferente no peito. O João Pedro passou em casa na terça-feira. Trouxe umas compras de mercado para mim. A gente sentou, conversou um pouco. Ele me contou que tinha visto o pai, que o Diego estava arrasado, que não estava saindo do apartamento. E você, como tá com isso? Perguntei. Sinceramente, vô, tô confuso. É meu pai, mas não consigo defender o que ele fez. Não precisa defender. E não precisa ficar confuso. Você pode amar ele e ao mesmo tempo manter distância até ele amadurecer. Se amadurecer. João suspirou. Vô, ele me ligou ontem, chorando, pedindo para eu convencer o senhor a voltar atrás. E o que você disse? Disse que não. Que o senhor tomou a decisão certa. Ele desligou na minha cara. Coloquei a mão no ombro do garoto. Vai ficar tudo bem, João. Com o tempo vai ficar. Depois que ele foi embora, fui até o quarto. Tinha uma caixa em cima do guarda-roupa que eu nunca mexi desde que a Neuza morreu. Era uma caixa de sapatos velha, cheia de papéis, fotos, cartas, coisas dela. Subi num banquinho, peguei a caixa, desci com cuidado. Sentei na cama e abri. Tinha fotos antigas. Eu e ela jovens. O casamento. A lua de mel em Aparecida do Norte. O Diego bebê. Diego criança. Nossa família quando ainda era feliz. No fundo da caixa, achei um caderno. Era o diário que a Neuza escrevia de vez em quando. Ela não escrevia todo dia, mas tinha épocas que ela anotava coisas. Pensamentos, sentimentos. Abri numa página aleatória. Era de 2 anos atrás, pouco antes dela descobrir o câncer. Hoje o Diego veio pedir dinheiro de novo. É a 3ª vez esse ano. O Osvaldo deu, como sempre. Ele não sabe dizer não para o nosso filho. Mas eu vejo que isso não está certo. O Diego precisa aprender a se virar. Precisa crescer. Mas como falar isso para o Osvaldo sem parecer que não amo nosso filho? Continuei folheando. Achei outra anotação, de meses depois. Fiz os exames hoje. O médico disse que pode ser grave. Não contei para o Osvaldo ainda. Preciso de tempo para processar. Mas tenho medo. Medo de morrer. Medo de deixar o Osvaldo sozinho. Principalmente porque sei que o Diego não vai cuidar dele. Não do jeito que deveria. Meu filho se tornou um homem egoísta. E isso dói admitir. As lágrimas começaram a cair no papel. Neuza sabia. Ela sempre soube. Virei mais algumas páginas. A última anotação era de uma semana antes dela morrer. Osvaldo, se um dia você ler isso, quero que saiba. Você foi o melhor marido, o melhor pai, o melhor homem que eu poderia ter ao meu lado. Não carregue culpa pelo Diego. Nós fizemos nosso melhor. Mas às vezes os filhos escolhem caminhos que a gente não pode controlar. Você merece paz. Merece viver seus últimos anos em paz. Não deixe ninguém tirar isso de você. Nem mesmo nosso filho. Te amo. Sempre vou amar. Fechei o caderno. Abracei ele contra o peito. E chorei. Chorei por ela. Chorei pela família que a gente tentou construir e que se desmoronou. Chorei pelo filho que a gente criou com tanto amor e que se perdeu no caminho. Mas também senti um alívio, porque a Neuza tinha me dado permissão. Tinha dito que estava tudo bem eu me proteger. Que estava tudo bem eu colocar limites. Guardei o caderno de volta na caixa, mas tirei aquela última página. Dobrei com cuidado e coloquei na carteira, para levar comigo sempre. Na quinta-feira, recebi uma visita inesperada. A mãe do Diego, ou melhor, a ex-mulher dele, a Cristiane. A gente tinha uma relação boa, mesmo depois da separação. Ela sempre foi gente fina. Seu Osvaldo, posso entrar? Claro, Cris. Entra. Ela sentou,
Recusou o café que ofereci. Eu soube do que aconteceu. O Diego me contou. Não tudo, mas o suficiente. E eu queria que o senhor soubesse que eu entendo. Eu vivi com ele por 15 anos. Sei como ele é. Sempre foi irresponsável com dinheiro. Sempre quis atalho, vida fácil. Tentei mudar isso, mas não consegui. Por isso me separei. Ele te contou que tentou me roubar? Ela assentiu. Contou. E eu fiquei enojada. Disse para ele que o senhor estava certo em fazer o que fez. Como ele reagiu? Mal. Muito mal. Tá se afundando em autopiedade. Bebendo. A Vanessa saiu de casa. Deixou ele. Agora ele tá sozinho lá, se fazendo de vítima. Suspirei. Eu não queria isso, Cris. Não queria ver meu filho assim. Eu sei. Mas às vezes a gente precisa deixar as pessoas caírem para elas aprenderem a levantar sozinhas. Você acha que ele vai aprender? Ela ficou em silêncio por um tempo. Sinceramente, não sei. O Diego sempre foi bom em culpar os outros pelos próprios erros. Mas talvez dessa vez seja diferente. Porque ele perdeu você. E no fundo, ele sabe que você era a única pessoa que sempre esteve do lado dele, independente de tudo. Depois que ela foi embora, fiquei pensando nisso. Será que um dia ele ia entender? Será que um dia ele ia olhar para trás e perceber o tamanho da besteira que fez? Ou será que ia passar o resto da vida se achando a vítima da história? Não tinha como saber. E talvez não importasse mais. Era domingo à noite quando o portão tocou. 11 horas. Eu já estava deitado, quase dormindo. Levantei, coloquei o roupão, fui até a janela. Era ele, o Diego. Estava sozinho, apoiado no portão. Mesmo de longe dava para ver que tinha bebido. Pai, abre aqui, preciso falar com o senhor. Fiquei parado atrás da cortina, só observando. Pai, pelo amor de Deus, eu sei que o senhor tá aí. Eu sei que tá me ouvindo. Peguei o celular. Se ele não fosse embora, ia ligar para a polícia. Tinha avisado. Uma semana tinha passado. Ele começou a bater no portão. Eu ferrei com tudo, pai. Tá feliz? Eu ferrei com tudo. A Vanessa me deixou. Tô cheio de dívida. Não tenho mais nada. Alguns vizinhos acenderam as luzes das casas. Alguém ia reclamar. O senhor vai me deixar na rua? É isso? Vai deixar seu filho dormir na rua? Abri a janela. Só um pouco. O suficiente para ele me ouvir. Diego, vai embora. Agora. Pai, me escuta. Só 5 minutos. Não. Vai embora ou eu chamo a polícia. Chama a polícia. Quem sabe na cadeia eu tenho mais dignidade do que aqui fora. Você escolheu isso. Cada decisão que tomou te trouxe até aqui. Eu sei que errei. Quantas vezes eu preciso falar que eu sei? Eu errei, pai. Errei feio. Mas eu sou seu filho. Ser meu filho não te dá direito de me roubar. Não te dá passe livre para fazer o que quiser. Ele caiu de joelhos ali no chão, na frente do portão. Pai, eu não tenho mais ninguém. Ninguém. Só o senhor. Meu coração apertou. Por um segundo, quase abri o portão. Quase desci lá e ajudei ele a levantar. Porque por mais errado que tivesse, ainda era meu filho. Mas aí me lembrei. Lembrei da conversa que ouvi. Lembrei dele rindo. Lembrei dele me chamando de mole, de velho bobo. Lembrei do plano de me roubar e sumir. Diego, levanta daí. Vai para casa. Eu não tenho casa. Fui despejado. O aluguel tá atrasado há 3 meses. Então vai para casa da Vanessa. Ou da sua mãe. Ou de algum amigo. A Vanessa me bloqueou. Minha mãe não quer saber de mim. Amigo? Que amigo, pai? Eu não tenho ninguém. Fechei a janela. Voltei pro quarto. Deitei na cama. Mas continuava ouvindo ele lá fora. Tá bom. O senhor venceu. É isso que quer ouvir? O senhor venceu, pai. Eu perdi tudo. Tá feliz agora? Não era sobre vencer ou perder. Nunca foi. Era sobre sobreviver. Sobre me proteger. Eu vou embora, pai. Vou sair dessa cidade. Vou para bem longe. E o senhor nunca mais vai ouvir falar de mim. É isso que o senhor quer? Fiquei quieto, esperando. Tá bom, então. Adeus. Ouvi os passos dele se afastando. O barulho do portão balançando. Depois, silêncio. Levantei, voltei até a janela. Ele estava andando pela rua, cambaleando. Sumiu na esquina. Sentei na beirada da cama. E ali, sozinho naquele quarto escuro, me perguntei se tinha feito a coisa certa. Se não tinha sido duro demais. Se não devia ter dado uma última chance. Mas aí peguei a carteira.
Tirei o papel dobrado. A página do diário da Neuza. Li de novo. Você merece paz. Merece viver seus últimos anos em paz. Não deixe ninguém tirar isso de você, nem mesmo nosso filho. Dobrei o papel de volta. Guardei na carteira. Não, eu não tinha sido duro demais. Tinha sido justo. Tinha feito o que precisava ser feito. No dia seguinte, segunda-feira, acordei cedo. Tomei café, li o jornal. A rotina de sempre. Mas tinha algo diferente no ar. Uma leveza. Como se um peso tivesse saído das minhas costas. O João Pedro chegou no fim da tarde. Vinha da escola. Entrou, jogou a mochila no sofá. E aí, vô? Como foi o dia? Tranquilo. E o seu? Cansativo. Prova de matemática. Ele foi até a geladeira, pegou uma água. Vô, meu pai te procurou ontem? Procurou. Veio aqui de noite, bêbado. Eu sei. Ele me mandou mensagem depois. Disse que ia embora da cidade. E você tá bem com isso? João sentou. Pensou um pouco. Tô. Eu tentei, vô. Tentei ter uma relação boa com ele. Mas ele não quer ajuda. Ele quer que a gente resolva os problemas dele. E eu cansei. Olhei para o meu neto. 16 anos, mas com uma maturidade que o pai nunca teve. Você é um bom garoto, João. Melhor do que muita gente 3 vezes mais velha. Aprendi com o senhor, vô. Ele ficou para jantar. A gente comeu, conversou sobre escola, sobre o trabalho dele na loja, sobre os planos para o futuro. Ele queria fazer faculdade de engenharia. Queria construir coisas. Com o dinheiro que o senhor deixou para mim, eu posso fazer uma faculdade boa. Posso ter um futuro melhor. É exatamente para isso que serve, João. Para você ter escolhas que seu pai e eu não tivemos. Depois que ele foi embora, lavei a louça, arrumei a cozinha, sentei na varanda, olhando as estrelas. E ali, naquele silêncio da noite, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era uma felicidade explosiva. Não era alegria. Era paz. A certeza de que tinha feito o certo. De que tinha protegido o que era meu. De que não era obrigado a aceitar desrespeito só porque vinha de sangue do meu sangue. O Diego ia seguir o caminho dele. Sozinho. Do jeito que escolheu. E eu ia seguir o meu. Em paz. Passaram-se 6 meses desde aquela noite em que o Diego apareceu no portão. 6 meses desde que ele disse que ia embora da cidade. E de fato foi. Soube por terceiros que ele tinha ido para São Paulo, tentando recomeçar. Trabalhando num lava-rápido, morando num quarto alugado. A vida que ele tanto quis fugir acabou sendo a vida que encontrou. Não tive mais contato. Não sei se ele mudou, se aprendeu alguma coisa, se ainda me culpa por tudo. E sabe de uma coisa? Também não me importo mais em saber. Porque eu aprendi algo nesses meses. Aprendi que amar alguém não significa aceitar tudo. Que ser pai não é ser capacho. Que a gente pode desejar o bem de uma pessoa e ao mesmo tempo manter distância dela. E que não é egoísmo se proteger. Hoje eu tô bem, de verdade. Acordo de manhã, tomo meu café, leio o jornal, às vezes passo na oficina do Reinaldo, ajudo em alguma coisa, bato papo, às vezes vou no mercado, cumprimento os vizinhos, vivo. O João Pedro tá crescendo. Fez 17 em outubro. Passou no vestibular da Faculdade Federal. Vai começar engenharia ano que vem. Fica aqui em casa quase todo fim de semana. A gente assiste jogo juntos. Eu ensino ele a consertar coisas. Ele me ensina tecnologia no celular. É a relação que eu queria ter tido com o Diego, mas que ele nunca quis ter comigo. Semana passada, estava aqui na varanda quando a Cristiane passou para tomar um café. Ela faz isso de vez em quando. A gente virou amigo, coisa que eu não imaginava que fosse acontecer. Seu Osvaldo, o João me contou que o senhor está pensando em viajar. Tô. Quero conhecer o Nordeste. Nunca fui. Sempre trabalhei demais para viajar, mas agora tenho tempo, tenho saúde. Por que não? Ela sorriu. O senhor merece. Aproveita. E o Diego? Você tem notícia? Tenho. Ele me liga de vez em quando. Tá trabalhando, tá sóbrio. Diz que tá tentando juntar dinheiro para pagar as dívidas. Que bom. O senhor não quer falar com ele? Pensei. Respirei fundo. Não, Cris. Se um dia ele quiser me procurar, de verdade, para pedir desculpas de coração, sem esperar nada em troca, eu vou ouvir. Mas eu não vou atrás. Não mais. Ela entendeu. Acenou com a cabeça. A gente mudou de assunto.
Ontem à noite estava mexendo nas minhas coisas e achei uma foto antiga. Eu, a Neuza e o Diego. Ele devia ter uns 10 anos. Estava abraçado com a gente, sorrindo. Uma família feliz. Olhei para aquela foto por um tempo longo. Senti uma pontada no peito. Não vou mentir e dizer que não dói. Dói sim. Dói ter perdido meu filho dessa forma. Dói saber que a gente não vai ter Natal juntos. Não vai ter almoço de domingo. Não vai ter nada disso. Mas sabe o que dói mais? Seria ter deixado ele me roubar. Seria ter fingido que não vi. Seria ter passado o resto da minha vida sendo enganado, desrespeitado, usado. Eu escolhi dignidade. E dignidade às vezes cobra um preço alto. Guardei a foto de volta na gaveta. E peguei outra. Uma recente, tirada mês passado. Eu e o João Pedro num churrasco aqui em casa. Os dois rindo, com o braço um no ombro do outro. Essa eu deixei na estante da sala, porque é essa a família que eu tenho agora. E tá tudo bem. Se você tá me ouvindo e já passou por algo parecido, quero te dizer uma coisa. Não se sinta culpado por colocar limites. Não se sinta egoísta por se proteger. A gente passa a vida inteira achando que tem que aguentar tudo porque é família. Mas família de verdade não te rouba, não te usa, não te desrespeita. E se você é pai ou mãe e tá sofrendo por causa de um filho ingrato, saiba que você não tá sozinho e que não é sua culpa. Você pode ter dado tudo de si, ter feito o seu melhor, e ainda assim a pessoa escolher o caminho errado. E quando isso acontece, você não é obrigado a afundar junto. Hoje eu tenho 68 anos. Não sei quanto tempo ainda tenho pela frente, mas o tempo que tiver, vou viver em paz. Vou viver cercado de quem me ama de verdade. Vou viajar, vou aproveitar meu neto, vou rir, vou viver. O Diego fez a escolha dele, e eu fiz a minha. Não tenho arrependimento. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um comentário aí embaixo. Conta se já passou por algo parecido, se conhece alguém que passou. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. E se você quiser acompanhar mais histórias como essa, se inscreve no canal. Porque a vida é curta demais para a gente aceitar desrespeito. Mesmo quando vem de quem a gente ama. Eu sou Osvaldo, e essa foi minha história.